Estamos aqui no mais um Cenário Trends. Eu me chamo Weber Busgaib, sou sócio da área tributária aqui do escritório Rocha Araújo e Arraes, advogados associados, escritório especializado também, um dos pioneiros na área tributária aqui do estado do Ceará, e a fazer comentários acerca da tributação propriamente de PIS e COFINS, nas empresas, né? Uma análise feita de um cenário atual, a relevância disso, os impactos ocorridos na pandemia acerca dessa tributação. E está comigo aqui o Renan Cavalcante, advogado tributarista, consultor tributário, conselheiro do estadual do contencioso tributário da Cefaz, para bater uma bolinha aqui comigo, né, para a gente traçar panoramas gerais, práticos e que sejam de fácil assimilação pelas pessoas. Afinal, isso aí está no dia a dia das empresas, né, Renan? Então, exatamente. Eu acho que hoje o nosso grande desafio é a gente poder desmistificar e facilitar, né, esse acesso à informação, para que as pessoas possam entender realmente a relevância, né, do que esses tributos possuem, né? Até alguns já antenados, já estão trabalhando, né, com esses impostos, seja em teses na seara judicial, administrativas, mas também sabemos que muitas empresas, né, principalmente assim de médio e pequeno porte, ainda não se movimentaram. Então, aqui a gente está numa oportunidade legal para que a gente possa debater isso de uma forma prática e que seja de fácil compreensão, né, da população em geral e, propriamente, né, falando de PIS e COFINS, do empresário, né, das pessoas jurídicas. Né? Renan, ultimamente, a gente viu uma notícia, né, que o Supremo iria julgar, né, esse caso da exclusão, não é da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, né? Esse aí já foi julgado, né? Mas e já a gente entra nesse tema que eu acredito que esse seja talvez de uma maior relevância no cenário atual. Mas o Supremo iria julgar o conceito, né, de insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS, né? Como a gente sabe, né, empresas em regra optantes do lucro real, com algumas exceções na lei, o PIS e COFINS é não cumulativo, né? Então eles podem fazer o creditamento, né? A apuração do PIS e COFINS no final do mês, onde pode se abater, né, eventuais insumos, né? Insumos esses que a lei ele já faz um arrolamento de alguns insumos, né? Porém, a gente teve um julgamento no STJ que mudou um pouco desse paradigma e me parece que o STF vai dar a palavra final sobre isso. Se você puder fazer comentários sobre esse tema e aí posso fazer alguns adendos também. Primeiramente, muito bom dia, é um prazer estar participando aqui do programa. A gente sabe que é um tema muito relevante, cada vez mais a gente tem visto temas tributários em discussão, não só nos tribunais, mas em termos de sociedade em geral, que eu acho que o povo tem sentido mais os impactos dessas decisões do STJ, do STF, nessas questões políticas que vêm gerando impactos não só jurídicos, mas também financeiros no bolso da população. Então, é interessante ver essa discussão de PIS e COFINS cada vez mais acirrada, porque, se você parar para pensar, Weber, não se discute tanto sobre imposto de renda, CSL, né? Cada vez mais o governo federal ele foca no PIS e na COFINS. Curiosamente, eu estava pesquisando sobre isso, né? E a grande questão, na verdade, é a questão de repartição de receita, né? O governo quer sempre aumentar PIS e COFINS porque é um tributo que ele não precisa dividir da mesma forma dos outros com os estados, que é um tributo cuja destinação ela é vinculada. Então, nós temos mais uma discussão, né? Tivemos essa discussão do ICMS na base do PIS e da COFINS, e agora estamos novamente com essa discussão de créditos de PIS e COFINS sobre insumos. Essa discussão ela remonta aí a alguns anos atrás,
que os contribuintes eles têm direito aos créditos sobre insumos, mas nunca se definiu muito bem o que era insumo, o que é insumo para cada tipo de atividade, né? Cada empresa tomava seus créditos e depois era autuada, tinha toda uma discussão judicial sobre isso. E aí o que aconteceu é que, depois de muitos anos, essa discussão chegou ao STJ, e o STJ pacificou de forma geral, né? Ele trouxe um entendimento de que todas essas decisões, todas essas análises devem se pautar nos critérios da essencialidade e da relevância para aquela atividade específica, né? Então, não existe um critério, não existe uma definição definitiva sobre determinado aspecto, determinado insumo, a não ser que seja inserido em determinada atividade. Por exemplo, um pneu, ele é essencial? Depende. Se você for uma transportadora, ele é um insumo essencial. Agora, se você é um advogado, se você é uma empresa que produz, telefone celular, pode ser que o pneu não seja essencial, porque não faz parte da sua atividade, não faz parte do seu core business, né, da sua atividade central. Não é um insumo essencial para aquilo. Uma gasolina, né? A gasolina, tem empresas que só usam gasolina para o sócio se deslocar até a empresa. Tem empresas que usam gasolina como realmente um insumo, um combustível para o maquinário. Então, isso vai de caso a caso. Entretanto, sempre se pautou nesses critérios do STJ, de essencialidade e relevância, porque alguns anos atrás a gente viu, inclusive, alguns casos bem bizarros, bem distorcidos de aplicação do conceito de insumos. Um caso que eu gosto muito de citar era de uma empresa que fabricava mel, né, um apiário, acredito que o nome seja esse, e a Receita Federal entendeu que aquela vestimenta de proteção não seria essencial na produção do mel. Seria possível produzir mel sem essa proteção. Então, assim, até onde vai o critério do que é insumo e o que não é, né? Então, o STJ acabou pacificando que deve ser utilizada a relevância e a essencialidade, mas sempre se discutiu caso a caso. Agora, com essa questão do STJ, do STF, trazendo novamente essa discussão para a pauta, isso coloca em xeque a segurança do jurídico de muitos contribuintes, que não só vêm analisando conforme o STJ, como vários contribuintes que estão com liminares ativas, ou então tiveram decisões que acabaram de transitar em julgado sobre determinado insumo, e podem ver reabertas essas discussões. Eu tenho visto muito isso, muitas empresas estão temerárias em relação a isso. Você também tem observado isso? Tenho observado, na realidade, né, dentro desses cenários, a gente vê, como é uma análise bem interpretativa, o STJ, né, ele pacificou essa matéria, mas ele pacificou digamos assim, a parte... A diretriz, né? Essencial, ele dá uma diretriz, ele dá um caminho sobre esse tema. Na realidade, ele não especificou exatamente quais são itens que possam ser considerados como insumos de empresa A, B ou C. Se o item A ele é essencial para a empresa B, o STJ não faz essa análise combinatória, até porque ia ser uma infinidade de situações entre as quais o STJ, com certeza, os tribunais superiores e nem o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento aí que irá acontecer, que hoje está sem data, ele vai se debruçar sobre isso. Eu acho que o interessante nesse julgamento do STJ, que a gente possa extrair, é uma situação bem observada, como você falou. O produtor do mel, que ele possui essa vestimenta, e o fisco entende que essa vestimenta, os custos, né, de aquisição dessa vestimenta para fazer a prospecção do mel, ele não é considerado um item essencial, né, para fins de creditamento. Por quê? Porque o conceito, né, de insumo e de essencialidade do fisco, no meu sentir, ele já está ultrapassado. Até porque o STJ, né, e já vem com algumas decisões até em relação ao ICMS, onde a não cumulatividade, a questão do crédito está muito mais atrelado à importância e à finalidade e à utilização daquele produto na atividade fim
do que propriamente se aquele produto vai estar contido, vai estar dentro do processo produtivo do produto final, né? A Receita Federal basicamente entende que se o insumo adquirido ele não estiver dentro, né, na composição, né, no processo ali industrialização direto do produto, se não se agregar, né? Se não se agregar, ele não pode ser considerado insumo, né, para fins de creditamento, seja de PIS/COFINS e até mesmo levando essa exemplificação para o ICMS. Então, é um caso típico essa aí da produção de mel, né? Óbvio que é algo importante. Como é que você vai fazer a prospecção do mel sem a vestimenta? É algo extremamente essencial. E eu digo mais, até outros exemplos, né? A gente analisando empresas de varejo, por exemplo. Como é que uma empresa hoje no varejo ela sobrevive sem uma atividade publicitária ostensiva? Como é que uma empresa no varejo hoje ela sobrevive sem pagar e sem contratar cartão de crédito, maquinetas de cartão de crédito, onde vai ter que pagar aquela taxa de administração? Hoje, um estabelecimento que não aceita cartão de crédito está fadado a fechar as portas, a perder mercado pela competitividade. Então, são situações onde vários contribuintes, né, Brasil afora, necessitam adquirir certos tipos de serviços e produtos para a manutenção da sua atividade de fim, que não necessariamente está agregado, encorpado ao produto final, ao serviço final, mas que é essencial para o funcionamento do estabelecimento mesmo, né? Um exemplo bem próximo que a gente tem agora, Weber, é a questão das questões da Covid, né? Máscara, álcool em gel, luvas, tudo isso aí que que é exigido muitas vezes pelas autoridades sanitárias e a empresa implementa, e aí eles estão discutindo se isso gera crédito ou não. Então, a gente já tem decisões favoráveis, mas também temos decisões desfavoráveis. Então, assim, o contribuinte ele já está numa situação de um pouco de incerteza, né? Mesmo com os critérios do STJ, ainda há uma certa incerteza porque é caso a caso, como você falou. Então, essa decisão do STF, a gente espera que ela traga, se Deus quiser, mantenha esses critérios e, se possível, especifique mais objetivamente, né? Mas que, se puderem prevenir, previnam essa situação de incerteza, porque o contribuinte, muitas vezes, ele paga, por exemplo, ele é obrigado a ter custos por autoridades sanitárias ou por um sindicato ou por alguma coisa do tipo, que eles não consideram insumo. Mas como é que não é insumo se eu sou obrigado por lei ou por uma regra sanitária ou por qualquer motivo que seja? Se meus funcionários têm que se testar diariamente, eu sou obrigado a fazê-los se testar, como é que isso não é um insumo da minha atividade? Eu não posso funcionar sem esse teste, né? Então, são regulamentações que impõem custos, mas que o governo tende a não deixar o contribuinte se ressarcir desses custos, né? Essa questão da Covid é muito clara, porque é bem recente e é engraçado ver os tribunais negando esse direito ao crédito do contribuinte quando ele era obrigado a fornecer esses equipamentos de segurança sanitária, né? E Renan, eu achei bem legal essa tua observação aí sobre a aquisição de produtos mesmo relativo à proteção sanitária, regulamentações sanitárias, né, que hoje as empresas que têm que cumprir. E isso está muito no nosso dia a dia, né? A gente mesmo, quando vai para uma academia, para um restaurante, a gente vê todo o cuidado, entendeu? Assim, tem que ter ali o papelzinho, o álcool em gel, né? Particularmente, assim, quando eu vou para a academia, eu vejo que sempre quando um aparelho é utilizado, ele é higienizado com álcool, com um papel específico. Então, isso aí são custos realmente que as empresas, na realidade, o Covid, né? Pela prevenção da Covid, a empresa, sem sombra de dúvidas, teve um adicional aí de custo, né, para manter sua atividade dentro das regulamentações sanitárias, né? Isso sem contar com gastos com testes, né, para PCRs e tudo mais que as empresas
acabam tendo que fazer, principalmente empresas que prestam serviços dentro de outras empresas, né, dentro de órgãos públicos, que tem que comprovar que os profissionais que vão lá se deslocar estão com testes negativos. Então, tudo isso tem que ter uma sensibilidade, um senso de até justiça fiscal, de que isso aí não pode ficar à margem e recair apenas como um custo para a empresa. Aquilo ali é essencial para o funcionamento dela. Se ela não fizer o teste, os funcionários adentrar em outro estabelecimento ou órgão público, ela não funciona, ela está fadada a sequer prestar a atividade dela. Enfim. Ela é multada, inclusive, né? Ela é multada, ela pode ser embargada, pode ser, enfim, pode fechar, pode ser autuada, pode encerrar as atividades da empresa e multas altas. Então, são determinações regulamentares que devem ser seguidas, né? Então, a pandemia, pelas questões sanitárias, sem sombra de dúvidas, trouxe aí mais custos para a empresa. E que, obviamente, isso aí tem que ter uma sensibilidade, tanto pela parte da Receita Federal, até pelos julgadores, né? Porque algumas empresas preferem até judicializar esse tema para ter mais segurança jurídica, e, como você mesmo diz, a gente vê o judiciário oscilante, né? Apesar já do STJ ter pacificado esse tema, né? E aí nós temos essa incerteza ainda, né? E a gente espera aí que o Supremo vá na mesma linha, né? Que, na realidade, se o Supremo for, ao se debruçar sobre o tema, ele tente esclarecer mais, né, alguns pontos, ou talvez até alguns insumos que são relevantes e de impacto assim, corriqueiros do dia a dia das empresas, que eles possam expressamente avançar isso na sua decisão, né, para que reduza mais ainda essa insegurança jurídica, né? Isso. Atualmente, nós temos dois caminhos para essa decisão do STF, desculpa. O primeiro caminho é se manter onde estamos, né, com um entendimento mais aberto e mais propenso ao que é essencial para aquele determinado tipo de atividade, para aquela determinada operação da empresa, o que é essencial e relevante, ou um critério mais antigo, que era o critério da Receita Federal, que é o que você comentou, que é o que de fato se agrega ao produto, né? Então, uma tinta, ela porque a tinta ela vai na lataria do veículo, então a tinta ela é um insumo para a produção do carro, né? Mas, por exemplo, a manutenção do robô que monta o carro, não, porque essa manutenção ela não se agrega ao produto. Então, apesar de ser essencial e relevante para a atividade. Então, esse critério, ou a gente vai ver ele ser solidificado no STF, ou vamos vê-lo cair por terra. E se isso acontecer, de fato, é um impacto gigantesco para os contribuintes, que eles já vêm aplicando esse entendimento, né? Esse julgamento estava até pautado, né, no plenário virtual, que foi uma nova modalidade criada aí pelo Supremo na época da pandemia, onde os ministros possuem um lapso temporal, às vezes de 5 dias, né, os ministros podem lá inserir os seus votos no sistema e consolidar um resultado, mas, pelo que eu vi, o relator retirou desse plenário virtual, né? Provavelmente ele vai julgar presencial, né? Ou mesmo assim virtual, mas com a presença, né, concomitantemente de todos os ministros, né, para que possam ter debates orais, né, em sessão. Não há previsão ainda, né, de pauta para esse julgamento. Enquanto isso, a gente tem a decisão do STJ, que até então, para nós, que somos tributaristas e trabalham com isso, já era a palavra final, né? Mas preocupa um pouco essa movimentação no STF, porque é um prognóstico aí de julgamento acirrado, né? Porque Sim. Se fosse um julgamento simples e fácil, eles poderiam simplesmente fazer de forma virtual, como eles têm feito com vários casos. A partir do momento em que eles querem uma discussão presencial, a gente pode esperar uma discussão bem apertada para o contribuinte. Talvez eles estejam percebendo que estão bem pareados os votos, né? Espero que não,
mas é uma sensação que a gente tem, de acordo com o que a gente tem observado do comportamento do STF mesmo nos últimos anos, né? E outro ponto relevante, né? E assim, alguma empresa que tem algum insumo assim essencial para sua atividade fim, que por vedação da lei não consiga usufruir, ou pela vedação do próprio fisco, né, em autuações ou em precedentes administrativos, é interessante judicializar essa matéria antes do Supremo julgar esse tema, porque quando o tema vai para o Supremo Tribunal Federal, ele pode estar passível da modulação dos efeitos da decisão, né? Ou seja, contribuintes que ajuizaram alguma demanda, né, alguma ação judicial até a data do julgamento, vai estar resguardado. Mas quem ajuizar a ação judicial depois do julgamento, já se valendo de uma jurisprudência clara e solidificada, poderá ser alvo de modulação e não vai poder, né, fazer a recuperação de valores que foram pagos indevidamente. É algo que tem que ser assim, bem alertado aos contribuintes, né, de alguma certa forma, até voltando e aproveitando como uma gancha, né, para a questão de outro tema em relação ao PIS e COFINS, que é a exclusão do ICMS. Nós vimos também nesse caso, né, que o Supremo realizou a modulação, né, que causa... Tem sido mais ou menos a prática dele dos últimos anos, né? Modular os efeitos para evitar impactos orçamentários, apesar de que tecnicamente não é justificável essa desculpa, né? A modulação ela é autorizada em determinadas situações, mas não dessa situação, por exemplo, dessa do PIS da COFINS, do ICMS, que já vinha se desenhando um cenário negativo, e esse cenário apenas se confirmou, mas mesmo assim o STF modulou, né? Então, assim, eles vêm modulando com bastante frequência. Então, de fato, essa discussão dos insumos, é interessante que os contribuintes se mobilizem o quanto antes para verem os seus insumos analisados caso a caso pelo judiciário, para que possam obter uma decisão favorável, ou pelo menos a certeza da negativa, antes da decisão do STF, porque se eles modularem, o contribuinte perde a chance de recuperar os últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação, então acaba sendo um valor bastante expressivo, né? Que deixam de recuperar. Com certeza. Essa é a nossa, como juristas, né? E a gente aconselha realmente as empresas a se movimentar nesse sentido, né? Tendo em vista já precedentes recentes. Hoje, tudo que se gera, que se tem algum impacto orçamentário muito grande, é incrível como o Supremo ele avoca a matéria para ele, né? Assim, para que ele possa decidir, né? A partir do momento que o STJ ele pacifica um entendimento desse, que há um impacto financeiro e orçamentário gigantesco, o STJ ele não é um tribunal que consegue modular efeitos de decisão. Quem consegue é o Supremo. Uhum. Então, e é como você disse, é uma movimentação aí que a gente tem que prestar atenção, porque da decisão do STJ já pode-se ter sentido um impacto financeiro orçamentário muito grande, e aí o Supremo vai decidir essa matéria agora, né? E o Supremo agora vai poder modular. Então, ele pode dar uma estancada, digamos assim, nesse impacto, né, financeiro, porque na realidade a gente fala impacto financeiro, mas o fisco se vale muito, né, de um fluxo de caixa, cobrando, às vezes, por muitas vezes, sabemos disso, uma tributação que é indevida, né? E isso aí não pode ser motivo, e cada vez que se modula, você incentiva mais, né, a que se haja tributação indevidas, né, porque acaba compensando, né? No final da ponta, acaba compensando o que é arrecadado, nem todos os contribuintes vão atrás disso, né, ajuizam a ação, então é um erro útil, né, e às vezes é um erro até premeditado, né. Então, a gente vê muitos casos desses, que compensam para eles simplesmente deixar lavrar autos de infração ou cobrar o contribuinte e pronto. E aí eles veem essa discussão, eles prolongam a discussão de modo que eles conseguem continuar cobrando indefinidamente, né? Como foi o próprio caso do ICMS,
na base do PIS e da COFINS, uma ação que durou, uma tese que durou anos e anos e anos. Mesmo após a decisão final do STF, ainda o fisco procura meios de amenizar, né, esses impactos, quer seja através de modulação de efeito, quer seja através de limitação da coisa julgada, quer seja reduzindo os créditos do contribuinte. Então, a gente tem visto que isso tem sido uma prática muito recorrente, né, do fisco, junto ao STF, que vem, de fato, sim, o país vem numa situação financeira delicada, então é um argumento que vem sensibilizado muito os ministros, e o fisco, por conta disso, ele tem se utilizado cada vez mais desse subterfúgio, né? É isso aí. E, Renan, aproveitando que a gente falou em modulação, e também estamos falando de PIS e COFINS, eu acho que não dá para passar batido, já que já estamos falando dessas contribuições sociais, e que para termos econômicos e de caixa para as empresas, né, hoje, com certeza, é o que tem maior impacto, é o que tem maior polêmica, perplexidade, dúvidas, entendeu? De como se proceder, de como apurar, entendeu? Seja sob o ponto de vista dos insumos, também, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. É um caso, como você disse, que já vem se arrastando há anos no judiciário e que finalmente teve um desfecho final esse ano, né, com o julgamento do embargo de declaração proposto pela Fazenda Nacional. Eu acredito até que tenha já transitado em julgado essa decisão, um recurso, e onde foi decidido definitivamente que o ICMS não está incluído na base de cálculo do PIS e COFINS. Né? Então, aí estamos falando aí de um impacto aí milionário, né, para algumas empresas, né, outras assim gigantescas, até bilionários, né, a gente vendo balanços aí de algumas empresas SA. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho, Renan, a gente vê mesmo com essa decisão do Supremo algumas polêmicas que, às vezes, até gerada pelo próprio fisco e até mesmo por conta da diversidade de tributações, porque quando essa tese surgiu no passado, basicamente existia só um PIS/COFINS cumulativo e o ICMS praticamente era aquele ICMS destacado na nota, né? Aquele ICMS que já saía na nota fiscal, pouco se tinha substituição tributária naquela época, provavelmente só fruto de convênio e protocolo do CONFAS, sendo que durante essa tramitação dessa tese, nos últimos 20 anos, muita coisa mudou em relação ao PIS e COFINS e também ao ICMS. Então, hoje, a aplicação dessa tese, né, acaba gerando uma certa perplexidade junto a alguns contribuintes, mesmo tendo uma decisão transitada em julgado em mãos. Né? Se você puder compartilhar conosco, né, algumas polêmicas em relação a esse tema, para que a gente possa até direcionar aí um pouco os nossos ouvintes e telespectadores. Polêmicas em relação a esse assunto não faltam, né? Porque, como a gente estava falando, o fisco vem cada vez mais tentando barrar o aproveitamento dessa tese, porque é uma tese de bastante impacto, né? Essa tese é nada mais do que a exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Então, isso aí, se a gente for parar para pensar, já houveram vários entraves que foram colocados pelo fisco ao longo do tempo, né? Primeiramente, o contribuinte, quando ele fazia uma venda e fazia incidir o ICMS sobre aquela venda, o que é que se dizia? Esse ICMS que incidiu sobre essa venda não é receita minha, vou apenas repassar para o fisco. Então, os contribuintes pleiteavam essa exclusão. Então, o fisco, a primeira entrave que o fisco quis colocar foi não deixar o contribuinte retirar o ICMS que incidiu sobre aquela operação, mas apenas o ICMS no final do mês que foi devidamente apurado. Então, ele já queria que você compensasse com créditos antes de fazer esse abatimento. Então, ele conseguia, dessa forma, reduzir o crédito do contribuinte. Em vez do contribuinte excluir o valor cheio do ICMS, ele excluiria apenas o valor
que ele tem a pagar no final, porque ele gastaria os créditos dele amortizando essa dívida. Então, foi a primeira tentativa do fisco de reduzir isso, mas, graças a Deus, o STF ele se manifestou em relação a isso e decidiu que, de fato, o ICMS que tem que ser excluído é o ICMS que está destacado na nota fiscal, ou seja, o ICMS cheio. E aí, diante desse cenário, o que é que o fisco tentou fazer? Ele tentou buscar a redução desse impacto através dos créditos. Então, se o contribuinte, ao vender, ele exclui o ICMS do PIS e da COFINS, por que não vamos fazê-lo excluir o ICMS do PIS e da COFINS nas aquisições? Então, vamos reduzir o crédito de PIS e COFINS do contribuinte. Então, eles tentaram usar o julgamento do STF para dizer, se tem exclusão na saída, também tem exclusão nas entradas. Então, se você não quer pagar com o ICMS no PIS e COFINS, você também não vai se creditar, né, do PIS e COFINS com o ICMS que você comprou naquele produto. Nas aquisições. Isso, nas aquisições. Então, isso foi mais uma discussão que se iniciou, mas que, por sorte, pelo menos por enquanto, a própria Procuradoria, ela soltou um parecer se manifestando no sentido de que não se pode utilizar essa decisão do STF para cobrar esses créditos, né? Que a decisão do STF foi apenas sobre a saída, sobre as vendas do contribuinte, o ICMS sobre o PIS e COFINS das vendas. Não se discutiu os créditos. Então, a Receita Federal tem que dar uma freada nisso. Então, a própria Procuradoria deu uma freada nessa questão, mas é algo que já está surgindo. Movimentação até surpreendente da Procuradoria, né? Assim, de certa forma, dá um freio aí nessa atividade assim predatória nem de fiscalizar, mas de tributar propriamente dita, né? Então, isso. Não é muito usual, mas foi bem positivo realmente para os contribuintes, né? Porque já no próprio âmbito administrativo a gente já viu que esse último aspecto que você pontuou não irá prosperar, pelo menos por hora, né? Isso, pelo menos não dentro dessa própria tese, né? Isso aí vai ser uma discussão apartada que eles vão começar realmente, porque o entendimento da Receita é que tem que ser excluída no ICMS do PIS da COFINS sobre as aquisições, mas isso vai ser um outro cenário, uma outra discussão. Esse parecer da Procuradoria, ele veio positivo nesse aspecto, porque ele trouxe, na verdade, também outro entendimento que não é tão positivo para os contribuintes, que é o entendimento sobre a modulação dos efeitos. Que eles, segundo a interpretação da Procuradoria, eles entenderam que só tem direito à modulação de efeitos, a não se submeter à modulação de efeitos, desculpa, quem estava com a discussão ativa no dia do julgamento do STF, que foi dia 15 de março de 2017. Quem obteve o trânsito em julgado antes disso, por alguma razão, né, algum tribunal que não paralisou as ações na época, quem obteve o trânsito em julgado antes não teria direito a se safar da modulação. Então, não poderia ter compensado. Então, é um entendimento que tenta restringir o direito do contribuinte, né, tenta jogar eles dentro de uma modulação, mesmo quem transitou em julgado antes da modulação. Entende que não faz muito sentido? Se o contribuinte obteve uma decisão antes do STF julgar, aquela decisão do STF não tem como querer modular o direito desse contribuinte. Mas é assim que o fisco vem entendendo, né? A Procuradoria vem entendendo. Então, eles disseram, eles se manifestaram positivamente em relação aos créditos, mas eles estão tentando focar, na verdade, Weber, pelo que eu percebo, nos grandes contribuintes, né? Nesses contribuintes que obtiveram decisões gigantescas antes do STF decidir, os contribuintes que têm créditos bilionários para compensar, né? Eles estão bastante preocupados com isso. Tanto que, pela primeira vez, eles fizeram um grupo de análise de crédito em relação a uma tese específica, né? Isso aí não existia. Isso aí, qualquer decisão, qualquer compensação que o contribuinte fizesse, era analisada de forma normal. Amigo Renan, pois então,
ficamos por aqui no nosso cenário Trends. Quando o assunto é PIS e COFINS, realmente o debate se estende, e já aproveitando que podemos agendar aí um novo encontro para tratar exclusivamente dessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, um tema super relevante, de maior conhecimento, né, dos contribuintes e das empresas em geral, de uma forma geral. E é isso. Alguma consideração a fazer? Só agradecer a participação, foi um prazer participar aqui do quadro. É um tema sempre interessante, sempre muito relevante. Se deixar que a gente vai conversar horas e horas, então tenho certeza que tem muito pano para manga aí para outros programas, para outras discussões, para outras rodas de conversa. Fico feliz pelo convite. E é isso, vamos torcer aí pelo julgamento. Se Deus quiser, a gente consegue sentar aqui novamente, conversar com boas perspectivas, né, para os contribuintes. No mais, então só agradecer. Então é isso, pessoal. Ficamos para o próximo encontro, com debates enriquecedores, né, principalmente nessa parte de tributação. Um forte abraço a todos. Um abraço, até mais. As coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta, ou não é? Mas para isso, você tem que fazer sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As 2 doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza.